bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bruna, estudante da Faculdade de Medicina Veterinária e atualmente eu estou cursando o 8º semestre do curso. Este é o meu canal Fácil Aprender e aqui você aprende diversos assuntos que são trabalhados no dia a dia na Faculdade de Medicina Veterinária. Assuntos como clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, nutrição animal, bioquímica, química, anatomia, fisiologia, zoonoses, semiologia veterinária, genética, parasitologia, embriologia. O que não falta são assuntos importantes para falar aqui. Se você quer aprender de uma forma mais clara e fácil, você com certeza está no canal certo. Uma doença muito importante na área da medicina veterinária é a doença renal. A doença renal ela é classificada em doença renal aguda e também doença renal crônica. E eu fiz 2 vídeos sobre doença renal aguda. Eu vou deixar o link de um deles aqui para que você assista depois. Eu fiz alguns vídeos sobre essas 2 classificações, onde eu explico tudo. Causas, sinais clínicos, manifestações clínicas, o diagnóstico e o tratamento. Eu vou deixar os links, que são 4 links, dos vídeos, aqui embaixo na descrição. Se você quiser se aprofundar e saber passo a passo da doença renal aguda e da doença renal crônica, é só ir lá e acessar os links, tá? Hoje eu vou explicar as diferenças entre elas, entre essas doenças. A doença renal aguda é normalmente uma emergência. O paciente ele apresenta risco de morte. O aparecimento da doença é súbita, é de uma hora para outra. E a progressão da doença renal aguda ela é rápida. E é muito diferente, essa situação da doença renal crônica. Na doença renal crônica, a doença ela tem uma evolução lenta, devagar. Ela apenas aparece depois, acima de 3 meses ou depois de anos. Na doença renal aguda, o paciente tem um quadro de hipercalcemia, que é a quantidade elevada de cálcio no sangue. Já na crônica, se vê uma hipocalcemia, ou seja, baixa quantidade de cálcio no sangue. Na doença renal aguda, a anemia ela pode ser um motivo, a causa pelo animal apresentar, desenvolver essa doença. O animal ele sente fraqueza, fica fraco, fica preguiçoso e por causa da anemia vai chegar menos hemácias no rim e isso vai afetar o funcionamento desse órgão. Vai causar um quadro de isquemia, falta de oxigenação. Isso porque chega menos hemácias, chega menos oxigênio no rim e o rim assim entra em uma doença renal aguda. Na doença renal crônica, a anemia é uma consequência. Então o animal doente de doença renal crônica vai ter como consequência a anemia. E isso é por causa de um mau funcionamento do rim. O rim não consegue produzir corretamente um hormônio chamado eritropoetina. Então, há uma deficiência da produção da eritropoetina, que é um hormônio que faz com que a medula óssea produza células vermelhas. A diferença entre as doenças é quando o animal faz a urinálise, que é o exame de urina. O veterinário, com certeza, ele vai pedir esse exame para ajudar a fechar o diagnóstico do paciente. A urinálise, que é o exame de urina, na doença renal aguda, esse exame ele vai apresentar vários elementos, células, cilindros, bactérias. E já na doença renal crônica, ela é totalmente diferente. Esse exame vai apresentar poucos elementos, ela é pobre nos elementos e tem uma densidade extremamente baixa. Na renal aguda, a condição corporal é boa. O animal ele tem um score corporal bom. Já na doença renal crônica, é totalmente o contrário, é deteriorante. O animal chega em caquexia no consultório veterinário. Ou seja, o animal está muito magro, ele está magro. Na doença renal aguda, o animal ele diminui a produção urinária, chamado oligúria.
Na doença renal crônica, o animal apresenta poliúria. Ele tem uma urina extremamente diluída. Ele aumenta e muito a produção urinária. Na doença renal aguda, no ultrassom, que é um exame de imagem, se vê aumento do rim. O rim está aumentado, edemaciado. Já na crônica, no ultrassom, se vê uma diminuição do rim. O rim ele fica menor. Então essas são algumas alterações comparando a doença renal aguda da doença renal crônica. No seu estágio, você já chegou a acompanhar uma consulta de um animal com doença renal? Me conta como foi essa experiência e escreve aqui nos comentários que eu quero ver. Então, gente, acabou por aqui, eu fico por aqui. Eu acredito que esse vídeo deve ter te ajudado aí a ter uma noção sobre as diferenças entre essas duas doenças. Eu estou no Instagram como @FAAprender. Me segue lá, deixa o like, se inscreve no meu canal e compartilhe esse vídeo com os seus colegas de estudo e ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos. Até o próximo vídeo, tchau!